Boa noite a todos. Muito bom poder ter mais esse tempo de adoração ao Senhor, de cantar como nós cantamos e o que nós cantamos, agradecendo o nosso Deus, refletindo sobre o que é ter esse relacionamento com Cristo e que isso sempre nos motive a adorá-lo mais e de vivermos de uma forma digna do nome dele, mais e mais. Você sabe o que é uma trilogia? Trilogia é normalmente uma expressão usada para se referir a 3 obras que tratam de um mesmo tema. Isso você pode ver em literatura, de forma muito comum, também na área de filmes, isso é muito comum. Por exemplo, nós conhecemos, acho que muitos dos aqui conhecem, a trilogia O Senhor dos Anéis, tanto em livros quanto em filmes. Outros, os mais clássicos, os mais velhos, para dizer a verdade, também lembro de O Poderoso Chefão, trilogia, né? Então existem obras assim que tratam o mesmo tema com etapas diferentes. O texto de hoje, que é Apocalipse 13, vai nos fazer pensar numa trilogia maligna. É sério. E hoje as crianças estão aqui conosco, vão ficar tudo assustadas, né? Mas vamos falar de Apocalipse capítulo 13, sobre o que vamos chamar de uma trilogia maligna, e você já vai entender por que estamos chamando assim. Mas antes de lermos o texto de Apocalipse 13, temos que nos lembrar, porque estamos nessa série de pregações sobre a revelação de Cristo para a sua igreja, que é a exposição do livro de Apocalipse, e agora estamos no capítulo 13. Então, como talvez você não tenha pego todas as mensagens ou perdeu algumas, é importante lembrar do seguinte. Primeiro, o livro de Apocalipse foi escrito no final do 1º século da era cristã. O apóstolo João era o único apóstolo vivo daquela ocasião e ele estava preso numa ilha chamada Patmos por perseguição do Império Romano, e ali ele recebe revelações de Cristo que ele deveria comunicar à igreja. Ou seja, o seu público inicial, o público imediato, eram as igrejas do final do 1º século, por volta dos anos 90 da era cristã. Naquela época havia uma perseguição muito intensa e o texto traz esperança para os crentes. Porque João está trazendo as mensagens de Cristo que estavam mostrando que, apesar dos problemas, apesar das perseguições, apesar até mesmo do agir do mal, a igreja poderia confiar em Deus e não deixar de viver para a glória dele. Os capítulos 12, 13 e 14, que abordaremos ainda, estão não avançando cronologicamente nas histórias e eventos do período chamado Grande Tribulação, mas estão descrevendo personagens daquele período. Por exemplo, nós já vimos os 7 selos, nós já vimos as 7 trombetas, ainda veremos, se Deus assim permitir, as 7 taças, mas nesse intervalo de 7 trombetas e 7 taças, há uma descrição ou uma apresentação de alguns personagens do período da Grande Tribulação. E entre eles, aqueles 3 que podemos ver aqui em Apocalipse capítulo 13. O final do capítulo 12 apresenta uma transição para esse capítulo. No capítulo 12, versículo 18, você pode ler assim: o dragão se colocou em pé junto ao mar. E agora temos o capítulo 13, ou seja, esse dragão, que é o diabo, que é Satanás, ele está pronto para agir. E aí temos então a descrição do capítulo 13 das outras 2 figuras que são chamadas aqui no texto de besta do mar e também a besta da terra. Vamos entender então o que tudo isso tem de lição para nós. Primeiramente vamos ler o texto. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 em diante. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta.
e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a tua orientação, nós pedimos que o Senhor nos ajude a refletirmos no texto, entendendo a mensagem que o Senhor nos deixou por meio do apóstolo João, e também que nós vivamos focados no Senhor Jesus, o Cordeiro que venceu a morte, com a convicção de que podemos enfrentar qualquer tipo de problema nesta vida, confiantes e firmes no Senhor. Nos ajude como igreja a vivermos assim, a como teus seguidores vivermos assim. Assim oramos, no nome do nosso Salvador. Amém. A trilogia maligna. Nesse texto nós vemos 3 seres do mal. Um que é o dragão, que já foi apresentado no capítulo 12, que agora aparece aqui capacitando esses outros seres, que aqui são chamados de besta do mar e também besta da terra. Quem são estes? O dragão, é fácil de nós definirmos quem é, porque o próprio texto no capítulo 12 diz que a besta, ou melhor, o dragão é a antiga serpente, é o diabo, é Satanás. Nesse texto agora, no capítulo 13, nós temos a besta do mar, que mais tarde a gente vai entender que é o anticristo, uma expressão bastante conhecida para quem gosta de ler assuntos de escatologia, e também a besta da terra, que é o falso profeta, que o texto também pode nos ajudar a entender que de fato é ele. Agora, se esse texto foi escrito por João, lá no final do 1º século, por volta dos anos 90, para a igreja do Senhor Jesus, que estava sendo perseguida, qual era o propósito dessa mensagem? O propósito da mensagem era mostrar que aquele povo de Deus podia se manter firme no Senhor, apesar de todas as ações do Império Romano, apesar de todas as perseguições humanas, e inclusive mesmo diante das opressões malignas. Ou seja, o povo de Deus, quando confia em Cristo, quando está firme em Deus, pode enfrentar qualquer tipo de dificuldade, mesmo sabendo que o mal existe e que ele está agindo, mas o mal não é maior do que o nosso Deus.
Logo, o povo do Senhor pode se sentir confiante, estar firme e enfrentar qualquer tipo de opressão do mal. Como então o povo de Deus deve se manter firme diante das opressões dessa ação da trilogia maligna? O povo de Deus, aqui nesse texto de Apocalipse 13, é encorajado a enfrentar o mal de duas maneiras. E nós vamos vê-las então nessa noite. Primeiramente, você vai notar que os primeiros versículos têm uma estrutura e aí termina com uma expressão que nós podemos ver no versículo, aqui olhando novamente o texto, no versículo 10, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E a outra parte do texto termina também com aqui está a sabedoria. Então essas duas expressões mostram para nós o tipo de atitude que o povo de Deus deve ter diante das opressões dessa vida, mesmo que elas venham de opressões malignas. Então, primeira maneira, nós temos que enfrentar os dias difíceis com perseverança, com fidelidade. Devemos enfrentar os dias difíceis com disposição de sofrer. É isso que o texto está nos mostrando. Vamos olhar um pouco mais para ele. No primeiro versículo, você vê aqui já a apresentação desse termo que nós não temos como traduzir de outra forma, talvez pudesse ser uma fera ou um monstro, mas besta é uma expressão usada aqui para se referir a um animal que é cruel, que é matador. Aquele animal que se levantará para perseguir a muitos e fazer com que muitos sofram em busca da realização dos seus planos contra Deus e contra o seu povo. Ou seja, no ponto de vista divino, aquele que se levanta contra ele é identificado como uma fera, como um animal, como uma besta feroz. Tanto o anticristo como o falso profeta. Da onde que vem esse anticristo? No versículo 1 diz que João viu essa besta emergir do mar. Olha, há muitas teorias sobre o que significa o mar. O mar significa as nações. O mar significa o poço da oposição maligna. E assim vem muitas interpretações, muitas tentativas de dizer o que é. Como nós já estudamos até aqui, o livro de Apocalipse não precisa ser estudado tentando encontrar significado para cada expressão. Nós podemos entender a mensagem do texto. O que importa para nós é que esta besta que emerge do mar, ela é diferente daquela que vai emergir da terra. São duas diferentes. Então, por hora, basta isso para nós e poderíamos até pensar em alguns significados. Mas é suficiente entendermos que são dois seres malignos, diferentes, com origens diferentes, mas com planos semelhantes. Eles têm o mesmo propósito, agir contra Deus e agir contra o seu povo. Agora, quais são as suas características? Veja que a primeira besta aqui é apresentada como aquela que tem 10 chifres. E também com 10 diademas ou 10 coroas. Também 7 cabeças e 7 nomes de blasfêmias contra Deus, contra os seus planos e contra o seu povo. Quando nós temos aqui a expressão chifres e cabeças, isso nos ajuda a entender que estamos tentando entender aqui uma figura poderosa. Ou seja, chifre normalmente aponta no Antigo Testamento e nos textos aqui de Apocalipse para um ser poderoso. Alguém com poder. Então o anticristo, com todo o seu poder político, com todo o seu poder militar, será um ser poderoso. Isso faz referência também aos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2. Se você já leu o texto, você se lembra, aquela estátua do rei Nabucodonosor, do seu sonho, ela tem partes diferentes, apontando para a Babilônia, apontando para os medos e persas, também para a Grécia, e os 10 dedos nos pés de barro e ferro também apontam para poderes ou reinos que virão, mas serão destruídos por Cristo, que vai vir implantar o seu reino. O anticristo agirá para que esses planos sejam realizados contra Cristo. Mas é claro,
ele não será vitorioso. Também podemos ver que aqui no texto uma referência a leopardo, urso, leão, também fazendo referência às profecias de Daniel. Também apontando para grandes reinos, Grécia, Medo-Persa, Babilônia. Então nós entendemos que esse anticristo, a besta do mar, será um ser poderoso, que representará poder político e militar, que será levantado na grande tribulação. Lembre-se, se você crê em Jesus, se você tem convicção que Cristo é o seu Senhor e o teu Salvador, você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Portanto, você não estará na grande tribulação, porque Cristo retirará o seu povo daqueles dias difíceis. Porém, se você não tem Cristo como Senhor e Salvador, depois do arrebatamento, esse encontro da igreja com o Senhor, algumas pessoas ficarão aqui neste mundo. E os dias serão difíceis. Ah, tá, eu vou ver se isso é verdade. Olha, eu não desejo isso para você, não. Você vai ver que a coisa vai ficar feia aqui. Já ficou, né, a partir do que nós já vimos. Mas você vai ver como as coisas serão piores. Por quê? Porque esse anticristo, ele agirá não só na sua própria força, mas também numa capacitação do mal. Ele será capacitado pelo dragão. Continuando aqui para os primeiros versículos do capítulo 13, nós vemos que a besta do mar, ela vai receber um poder do dragão, ou seja, Satanás, seu trono, sua autoridade, poderes. E isso vai fazer com que muitas pessoas o sigam e creiam que ele está implantando a paz mundial tão esperada. Quando o apóstolo Paulo escreveu sobre este assunto, aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele disse alguma coisa que nós podemos olhar lá no texto agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 a 6. Não vou me prender àquele texto, mas tem expressões que ajudam nós a entendermos um pouco mais de quem será o anticristo. Já adiante o seguinte, para de ficar pensando que o anticristo vai ser aquele que está na televisão, ou aquele da ONU, ou aquele de não sei quando. Irmãos, isso não importa. O mal vai ser implantado assim que a igreja do Senhor sair daqui. Então nós não temos como ficar tentando descobrir quem é quem. Viva focado em Cristo e saiba que tudo acontecerá de acordo com o controle divino. O mundo não vai ficar no caos, assim, abandonado por Deus. Até mesmo o caos, as ações malignas vão ser ações que terão limite dentro da soberania divina. Mas quem será este homem? Veja, 2 Tessalonicenses 2, 3 a 6. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá, olha aí a expressão usada, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora? Vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, será revelado o anticristo, ou seja, o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, ou do anticristo, a besta do mar, é segundo a ação do dragão, ou seja, Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolherão o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, as pessoas serão facilmente enganadas. Facilmente. Ah, não, eu vou estar muito certo do que eu vou fazer. Não é isso que a gente vê aqui. Muita gente será enganada facilmente. Vai ser muito popular. Olha, mais uma vez agora, voltando para Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte.
Olha o engano. Olha as ações para que pessoas acreditassem ou acreditarão nele, né? Como uma ferida mortal. Foi curada. Ação maligna. Em toda a terra, e toda a terra se maravilhou. Toda a terra há de admirar os feitos do anticristo, segundo a besta. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Ou seja, aquela besta que aparecerá no Apocalipse, na grande tribulação, o anticristo, será muito popular. A terra será admirada, ficará admirada, vai ficar maravilhada com os seus feitos. A terra, inclusive, ou seja, os habitantes da terra, adorarão a Satanás, adorarão o dragão. A terra vai cantar com expressões do tipo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Irmãos, é fácil nós olharmos as coisas assim, imaginar um pouco o futuro e pensar: não, se as pessoas souberem já de tudo com antecedência, não farão nada de errado. Mas aqui nós podemos ver que serão poucos que não cometerão esse pecado de afastamento do verdadeiro Deus para seguir o falso Deus. Esse falso Deus, aquele que tenta assumir o lugar do nosso Senhor Jesus, ele age assim na história. Agiu no passado, age hoje e vai agir assim no futuro, tentando fazer com que pessoas não adorem a Cristo e adorem a Ele. É o desejo do mal, de desviar a adoração do Deus verdadeiro para receber essa adoração. Quem o adorará? De acordo com o texto, todos os que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Isso mostra que aqueles que vão enfrentar ou que vão passar aqueles dias difíceis serão aqueles, na maioria, que não terão seus nomes escritos no livro da vida. Adorarão o dragão, a falsa, ou o anticristo, a besta, porque não são salvos. Porque não terão seus nomes escritos no livro da vida. Ah, então Deus é injusto, porque Ele não salvou alguns? Não. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores, quando nós vimos em alguns trechos do livro de Apocalipse que estamos estudando, que veio disciplina divina, virá disciplina divina, e ainda assim blasfemarão contra Deus, na sua própria vontade. Só não estão lá no livro da vida, porque são pessoas que continuarão vivendo contra o Senhor, sempre. Isso mostra que só não adorará o mal aqueles que são salvos em Cristo Jesus. E salvos desde quando? Desde a fundação do mundo. Isso é um privilégio. É privilégio poder saber que o salvo será guardado em qualquer tipo de situação, por mais difícil que sejam os dias futuros para aqueles que forem salvos durante a grande tribulação. Qual será o objetivo dessa besta? Versículo 5 até o versículo 8. Ela vai agir apenas por um período determinado por Deus. Deus no controle. Deus é soberano. É o único que está no controle de todas as coisas. Então, apenas por 42 meses. Ou 1.260 dias. Ou 3 anos e meio. Aquele final dos 7 anos de tribulação. Esse será o tempo do agir do anticristo. Ele não poderá fazer mais do que Deus permite fazer. E ele vai abrir a boca com blasfêmias, com mentiras, com ataques, com engano contra Deus. Agora, como é que a serpente agiu lá no Éden? Justamente com blasfêmias, justamente com mentiras. Como é que a serpente conversou com Eva? Como é que é? Deus disse isso? Não, não vai ser bem assim não. Blasfêmias, mentiras. Como é que o sistema demoníaco deste mundo age? Você lê um trecho da Bíblia e alguém vai falar: não, não é assim não. Você lê que a salvação está em Cristo Jesus, o que as pessoas dizem? Não, não é assim. Tem outras maneiras.
é isso que está acontecendo no mundo de hoje. E é isso que vai acontecer de forma muito mais intensa no futuro. Mas ele terá uma vitória aparente. Ah, mas ele vai conseguir lutar contra os salvos durante a grande tribulação, o chamado aqui santos, e vai vencê-los. Sim, vai. Mas é isso para mostrar que pessoas terão oportunidade de ouvir a mensagem pregada pelas duas testemunhas, pelos 144 mil, que vão ser pregadores, mas ainda assim alguns não vão dar atenção, outros darão, e esses que darão então serão derrotados também nessa batalha, nessa luta pelo anticristo que haverá de ser poderoso. Muita força de política e de força militar. Mas ele vai falar arrogâncias, blasfêmias contra Deus. E olha que interessante, versículo 8. E ela será adorada por todos aqueles que habitam na terra. Ou melhor, voltando um pouquinho antes. Versículo 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O próprio texto diz, a saber, os que habitam no céu. O anticristo vai falar contra Deus e contra aqueles que já estão salvos, que já estão no céu. Ele agirá contra o povo de Deus, mas ainda assim com um tempo limitado. Indo um pouquinho mais à frente, versículos 9 e 10, agora temos a atitude que o povo de Deus tem de ter diante das opressões. Primeiro, quem é o povo de Deus? Como nós já vimos, o povo de Deus é aquele que tem o seu nome escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Nós, que já cremos em Jesus, temos o nosso nome escrito lá. E isso deve nos animar, nos encorajar, deve nos fazer ter a certeza da salvação e viver adorando esse nosso Deus. Tão bom, tão maravilhoso. Aqui podemos ver que aqueles que estarão nos céus fazem aqui um contraste com aqueles que serão da terra, que serão também atacados e perseguidos. Aqueles que desde a fundação do mundo tiveram seus nomes escritos no livro da vida, são o povo de Deus. Ou também chamado de santos, separados para Deus, separados para viver para o Senhor e não para si mesmos ou para o anticristo. Qual deverá ser a atitude desse povo? Versículo 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Temos aqui um chamado para os crentes, para serem confiantes no Senhor, para permanecerem firmes, mesmo diante de perseguições de governos, de impérios, de seres malignos, do anticristo, seja quem for. O povo de Deus precisa ter perseverança e firmeza, porque Deus escolheu alguns para justamente passar pelo sofrimento. Isso é plano dele. Por que que Estevão, um dos primeiros apóstolos, foi apedrejado e assim morto, mesmo depois de uma excelente pregação para aqueles que o ouviram? E por que que Pedro foi liberto da prisão e não teve que ser perseguido e morto daquela forma? Deus teve uma maneira de agir com Estevão, Deus agiu de uma outra forma com Pedro. Deus age de uma forma com a igreja livre brasileira e Deus age de outra forma com a igreja que está sendo perseguida em tantos lugares desse mundo. Mas quem de nós tiver que enfrentar qualquer tipo de perseguição não deve se desanimar. Deve olhar para o Senhor e entender: o meu Senhor está no controle de tudo. E se Ele está, eu posso enfrentar esses dias difíceis com paciência, mesmo diante do sofrimento. É o que Pedro também escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 19 em diante. Confie no Senhor. Aquela igreja do primeiro século tinha que lembrar: os dias difíceis não podem desanimar aqueles que confiam no Senhor. Ah, mas parece que tem um ser maligno agindo. Sim,
mas esse ser maligno não é maior do que o nosso Deus. Algumas lições para nós. Diante das perseguições, o povo de Deus deve ter a atitude confiante de enfrentar as dificuldades da vida. Se aqueles que serão salvos da grande tribulação deverão ter essa convicção, porque estarão debaixo de perseguição intensa, por que nós, que vivemos dias tão diferentes, que temos tanta liberdade para adorar o Senhor, vamos nos desanimar quando enfrentamos uma perseguição de alguém do trabalho, da escola, da vizinhança? Irmãos, nós vivemos em um mundo com perdidos. Nós não podemos esperar comportamento cristão daqueles que não são crentes. Logo, nós podemos e devemos enfrentar qualquer tipo de perseguição com paciência. Mas infelizmente há muitos crentes nos dias de hoje que com um pequeno sofrimento já desanima, já fica chateado, já não quer servir mais a Deus. Considere o seu coração e não se desanime mediante as dificuldades dessa vida. Com essa profecia de Apocalipse, a igreja do primeiro século, os crentes dos anos 90 depois de Cristo, tinham de entender que as forças malignas existiam, existem, existirão, mas não são maiores do que o agir do Senhor. Então assim também temos que entender hoje. Existe o ser maligno, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Também o povo de Deus não deve se surpreender com os poderes malignos. Eles existem, mas não precisamos nos surpreender, porque estamos debaixo do poder do nosso Deus, porque é Deus que controla todas as coisas. Você crendo hoje em Jesus, você pode ter certeza de que não enfrentará os dias terríveis do futuro. Qual deve ser então a segunda atitude do povo de Deus em frente das perseguições e opressões malignas? Versículo 11 em diante. Aqui temos agora uma outra besta, ou seja, aquele ser cruel, matador, que agirá contra Deus, contra o seu povo, mas agora é alguém que vai emergir da terra. Da mesma forma, existem teorias, explicações, mas o texto não deixa muito claro. Mas o que a gente pode saber é que o primeiro aponta para poder militar e político. Essa segunda besta aponta para o poder religioso, um falso profeta. Como é que a gente nota isso? Principalmente com as características. 2 chifres, tem poder, parecendo cordeiro, olha que sutileza, mas falava como dragão. O mal, ele não se apresenta de forma monstruosa. O mal não se apresenta de forma que venha assustar todo mundo, com a sua aparência de um ser com uma monstruosidade na sua face, com um tridente na sua mão, com uma capa preta, vermelha e preta, que lembra até um time de futebol, para ficar mais leve agora, né? A tensão aqui. Coisa do mal, né? Satanás pode se apresentar, inclusive, como anjo de luz. Um ser monstruoso não conseguiria muitos seguidores. Um ser monstruoso não conseguiria fazer com que as pessoas o seguissem livremente. Mas alguém astuto, que parece o cordeiro, mas que fala como o dragão, esse sim, conseguirá enganar a muitos. O mal se apresenta de formas, muitas vezes, aparentemente inocente, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Os discursos, então, as pregações, os ensinos, devem ser avaliados, analisados. É o que João possivelmente estava levando de mensagem para a igreja naquela ocasião, alertados pelo Senhor Jesus. Cuidado! Vai ter gente que vai parecer um cordeiro, mas preste atenção no que ele diz. Preste atenção no seu ensino. Preste atenção nisso. Um profeta, então, ele precisa ser avaliado por sua fidelidade à palavra de Deus. E não avaliado
por sua postura carismática, por sua mensagem legal e atrativa, por sua eloquência, por sua capacidade de mobilizar pessoas. Tudo isso descreve facilmente um falso profeta. Mas, quando nós avaliamos o que ele diz e como diz, e comparamos com as Escrituras, assim conseguimos ficar longe do engano. Qual será a sua relação com a primeira besta? Veja no versículo 12. Ela exercerá toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira. Veja, fará com que adorem, enganará, levará muitas pessoas a agir dessa forma. Inclusive, simulando, talvez até mesmo uma cura mortal, uma ferida mortal, até simulando uma ressurreição. A sua capacidade será de grande poder de sedução. Olha o versículo 13. Também opera grandes sinais. Esse é o falso profeta. De maneira que até descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Versículo 14. Seduz, engana aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que foi ferida, a espada e sobreviveu. O falso profeta, ou a falsa profecia, o conteúdo que ele anuncia, tem um objetivo: desviar a adoração de Cristo para pessoas, para alguém que não seja o verdadeiro Cordeiro. Ele faz então com que pessoas adorem o anticristo. Dessa forma, qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de culto que desvie a adoração de Cristo tem alguma essência maligna. Portanto, existem algumas igrejas por aí, em nossos dias, que parece que gostam mais de fazer entrevistas com os seres malignos do que adorar a Cristo. Já viu isso? Qual é o seu nome? De onde você veio? Quanto tempo você está aí? Isso aqui, Isso é uma das práticas nada cristocêntricas dos cultos, entre aspas, que aparecem por aí. Num culto que realmente o foco é Cristo, a música vai ser cristocêntrica. Os relacionamentos baseados em Cristo. A pregação apontando para Cristo e não para pessoas ou seres, seja quem quer que seja. Agora, veja que este ser, esse falso profeta, a besta da terra, terá grandes controles. Veja o versículo 15. Ele foi concedido poder, tem controle, para dar vida à imagem da besta. Ou seja, um ser miraculoso. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar, olha o controle econômico, comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Portanto, não importará o status de qualquer pessoa, em questão de poder, de finanças, de intelecto, grandes, pequenos, seja quem for, serão enganados ou mortos por não adorarem a besta. Serão dias de adoração forçada, não voluntária. Mas Cristo, o Deus verdadeiro, ele não exige adoração. Ele deve ser adorado pela pessoa que ele é. Deus, o único Deus, ele não exige adoração. Ele tem que ser adorado pelo reconhecimento dos seus atributos. Só que os seus inimigos nunca conseguirão ser adorados por corações sinceros e verdadeiros se não forçar e tentar chegar próximo disso, mas nunca vão conseguir. Nunca conseguirá. O nosso Deus tem que ser adorado pelo que ele é e não pelo que ele faz. Veja qual deve ser a atitude então do povo de Deus.
versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do ser humano. E esse número é 666. Temos aqui um chamado para os crentes de exercerem sabedoria, de não se deixarem ser enganados. O mal pode ser apresentado como algo bom. O perverso pode ser revestido de bondade. O discurso de engano pode parecer lógico e pode ser algo que dá a entender que toda a igreja deveria seguir. Os crentes não devem cair no engano. Os crentes devem saber reconhecer os que verdadeiramente falam da parte de Deus. E o que é 666? Pronto. O que tem de gente falando que é 666? Já teve gente que falou que debaixo do chapeuzinho do Papa tem lá 666. Já tem gente que falou que o cartão Visa é 666. Já tem gente que falou que, enfim, tomara que a sua casa, o número da sua casa não seja 666, porque senão vão dizer que ali mora o anticristo. O pior é se você morar do lado do 666, quer dizer, gente, tanta tentativa absurda, tantas ideias assim de arriscar o que significa isso e aquilo. O 666 nada mais é do que uma identificação de um número humano abaixo do padrão divino. O número 7 aponta para a perfeição. O número 7 aponta para a plenitude. 666 é simplesmente uma maneira de falar: o ser humano é incompleto, ele é limitado, ele não tem a plenitude encontrada em Cristo. Ele vai tentar enganar pessoas, fazendo com que achem que ele é aquele que tem que ser adorado. Simplesmente indica a atuação humana com poderes malignos contra Deus. Mas a exortação aqui é: calcule. Em outras palavras, tenha um exercício mental. Não seja enganado pelos falsos pregadores. Não seja enganado pelos falsos profetas. Mesmo que você não pretenda estar, e amém por isso, na grande tribulação, você hoje ainda precisa exercitar sua sabedoria. E não caindo nas conversas, nos ensinos de falsos mestres. Então, seja alguém que saiba identificar a verdade que está aqui. E não ouça qualquer tipo de pregação ou ensino que afaste pessoas de Cristo. Algumas lições que a gente pode tirar dessa segunda atitude que estamos vendo. Diante dos falsos ensinos, o povo de Deus deve ter a atitude de sabedoria e discernimento. Diante das pregações de internet, diante das pregações que se encontra em igreja aqui e acolá, o povo de Deus não deve se deixar ser enganado. O povo de Deus precisa tomar cuidado não só com a pregação, mas também com os ditos sinais miraculosos. Sinais miraculosos não apontam para a presença divina. Deus pode realizar milagres, sim, mas o maligno também realiza milagres. Então, não pense, aquela igreja é realmente divina, é de Deus, porque olha quantos milagres lá acontecem. Eu não consigo assistir muito tempo alguns cultos desse tipo por aí, mas de vez em quando eu paro para ver um pouquinho, para ver o que estão dizendo. E eu vi um deles fazendo o seguinte, com uma toalhinha, não vou dizer nem o nome do cara. E aí começou, que um curou aqui, outro curou ali, aí começou a dizer, nas outras igrejas acontece isso aí? Nas outras igrejas acontece isso? Não, então é aqui que você tem que vir, é para cá que você tem que vir, e isso. Ou seja, Cristo não é apresentado, Cristo não é anunciado. Isso é uma maneira de desviar pessoas da adoração a Jesus. Então, se não temos meio termo, se não aponta para Jesus,
então aponta para o demônio. Aponta para seres malignos, porque desviam a atenção do verdadeiro Senhor, que é Jesus. Então, tome cuidado com as manifestações miraculosas como maneira de achar que aquilo certifica a mensagem nos dias de hoje. Eu me lembro de anos atrás ter pregado o evangelho mais de uma vez para uma pessoa, e aí chegou um ponto que ela falou: para, não quero ouvir mais. Por quê? Porque você acha que Deus só age lá na sua igreja, ou que só o seu Deus é verdadeiro, sendo que minha mãe foi curada de câncer lá no lugar tal, que eu não vou dizer agora, né? Então ela começou a entender que o lugar dela era aprovado por Deus, porque ali houve um milagre. O maligno pode usar milagres para desviar pessoas do Senhor Jesus. O povo de Deus precisa ter sabedoria, precisa ter discernimento. E tomar cuidado com as pregações legais. Ah, como ele fala bem. Olha como que aquele pregador é agradável de ser ouvido. Todo cheio de carisma. Cuidado com as heresias sutis que vêm no meio dessas mensagens agradáveis aos ouvidos. Por outro lado, o seu dever deve ser o de valorizar a pregação bíblica, de valorizar pregadores fiéis às Escrituras, de valorizar o estudo bíblico, de se contentar com a verdade do Senhor e não ficar sendo iludido por mensagens de autoajuda. Contente-se com a exposição das Escrituras. O povo de Deus tem que ter sabedoria e não ser enganado. Concluindo, mesmo diante das dificuldades deste mundo, os seguidores de Jesus podem ter certeza que a vontade de Deus, os planos de Deus, é que prevalecerão. Se você olhar para Apocalipse 19, versículo 20, só para trazer um pouco da mensagem que já está lá na frente, mas para você entender bem o que nós estamos falando, o povo de Deus pode ter certeza que o mal não prevalecerá. Mas a besta foi presa, e com ela foi presa o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Serão derrotados. Capítulo 20 também fala sobre o dragão, derrotado. Deus é quem tem controle de todas as coisas. O mal pode fazer obras miraculosas, milagres não provam que Deus é quem está agindo em todas as ocasiões. O povo precisa ter discernimento. Precisamos nos apegar à palavra e fugir do engano, e fugir da sedução. Não nos deixemos nos enganar. A morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. Morrer defendendo a fé, se for necessário, temos que enfrentar e passar dessa forma. Porque ter o nome escrito no livro da vida é algo precioso. Então, mesmo que alguém nos tire a vida neste mundo, nunca poderão nos arrebatar das mãos de Cristo. Portanto, ter o nome escrito no livro da vida é o que importa. E dessa forma, devemos ter disposição a sofrer e perseverar na obra de Cristo e sermos sempre fiéis ao nosso Senhor. A trilogia maligna. O povo de Deus deve se manter firme diante das opressões malignas. Como? Com perseverança e fidelidade e com sabedoria. Que assim vivamos. Oremos. Senhor, somos tão dependentes de Ti para conseguirmos viver assim. Obrigado porque Jesus é quem nos capacita. E que nós estejamos bem focados nele, como nosso Senhor e Salvador. Tenha misericórdia de nossas falhas, nossos desânimos, nossas tristezas da vida, porque não estamos olhando para o Senhor Jesus. E nos ajude a sermos mais firmes e perseverantes. Também que nós sejamos mais dedicados no estudo da Tua palavra, para não nos deixarmos ser seduzidos pelo engano. Infelizmente, nem tudo que se fala que é da Bíblia ou que é um culto, de fato é. Então, que sejamos um povo que valoriza a Tua palavra.
e que adoremos sempre o Senhor como nosso Salvador. No nome dele é que nós oramos. Amém.